vai fazer a prova do SSA 2? Não conhece os livros que são indicados como leitura obrigatória? Seus problemas acabaram. Chega mais! Muito bem, pessoal. Já fiz um vídeo com com os livros, não são filmes não, tem filme, viu, pessoal? O SSA, ele é um modelo de vestibular que indica também filmes, tá certo? Então fica ligado lá no edital, porque tem filme indicado para o primeiro ano e tem filme indicado para o segundo ano, certo? Já fiz um vídeo comentando as obras que são cobradas como leitura obrigatória do SSA 1. Se você é do 1, vê esse vídeo aí no canal. Hoje vou fazer este vídeo com as obras indicadas para o SSA 2, que é a prova do Sistema Seriado de Avaliação da UPE do segundo ano. Você sabe quais são as obras? Tem a Antologia Poética do Romantismo de Castro Alves. Além da Antologia Poética do Romantismo de Castro Alves, tem Senhora de José de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida, O Cortiço de Aloysio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. E nós iremos comentar essas obras, fazer vocês lembrarem das principais características e detonar nesse vestibular aqui esse final de semana. Beleza? Começando com a poesia de Castro Alves. Vale lembrar que eu não tenho como resumir poesia. Não se resume poesia, pessoal. A gente vai comentar as coisas relacionadas à obra do Castro Alves. Então, lembra, Castro Alves é parte do romantismo brasileiro. O romantismo é aquela estética que se dá no início do século XIX no Brasil, logo após a independência do Brasil, e por isso carrega algumas qualidades como forte sentimento nacionalista, valorização da natureza, muita pessoalidade, subjetividade, linguagem conotativa, expressividade poética, uso da idealização e, no caso de Castro Alves, um certo viés social, porque ele é autor da terceira geração poética, a geração conhecida como Condoreira. Poeta baiano, Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravos. Por quê? Ele não trabalhou somente com essa temática não, mas essa temática é a mais famosa do autor. O Castro Alves, ele faz parte da terceira e última geração do romantismo e ele trabalhou com inúmeros temas. Ele fez poesia republicana, eu posso citar um poema dele chamado O 12 de Julho. Ele fez poesia abolicionista, que é o caso, por exemplo, de Vozes da África, que é o caso de Navio Negreiro. E ele fez também poesia amorosa. Muita gente pensa que na terceira geração poética não tem poesia amorosa, mas tem sim. A poesia amorosa da terceira geração é um tanto quanto diferente das outras, porque já tem um certo traço erótico, o que representa já uma transição do romantismo para o realismo. É verdade, professor, que Castro Alves tem alguns poemas assim influenciados pelo Álvaro de Azevedo com uma certa tendência pessimista? Por mais que ele seja um autor de terceira geração que já vê a mulher de uma maneira mais erotizada, em alguns momentos ele foi bem sofrência mesmo, tá ligado? De perspectiva bem pessimista. Lembre que ele teve uma trajetória de vida parecida com a dos autores do Mal do Século. Ele morreu com 24 anos de tuberculose. Teve inúmeros casos amorosos não concretizados. Então ele tinha uma certa imagem de poeta de terceira geração, mas carregava a índole de um autor de segunda geração. Então você encontra na obra dele poesia social, poesia politizada, poesia condoreira, que busca a liberdade para o negro, para o Brasil, a liberdade por meio da educação. Ele sempre foi um autor muito progressista, mas ele também tem poesia amorosa. E essa poesia amorosa, ela oscila entre uma poesia bastante pessimista, de caráter ideal, romântica, onde o amor não se concretiza, e uma poesia mais erotizada, mais sensual, mais carnal, em que o caso amoroso já se concretiza, tá bom? Então esse é o Castro Alves, grande nome do nosso romantismo e que pode ser cobrado como leitura obrigatória na prova do SSA 2. Quais os outros livros? Os outros livros são todos romances, são textos em prosa. O primeiro deles, que iremos comentar hoje, é Senhora de José de Alencar. O livro Senhora de José de Alencar também é do romantismo e também é um livro que tem um certo caráter transitório. Ele está enquadrado naquilo que chamamos de livros urbanos do romantismo e de perfil da mulher. Por que perfil da mulher? Porque o José de Alencar foi um cara muito à frente do tempo, percebeu que o público consumidor daquela época era formado principalmente por mulheres e disse: vou colocar uma heroína, não vou colocar um herói. E coloca nessa obra uma heroína chamada Aurélia, que luta dentro da sociedade por seus direitos, principalmente o direito de amar, o direito de ser respeitada dentro de uma sociedade machista e patriarcal. Eita, professor, ele já tem esse viés um tanto quanto feminista? Sim, o que faz com que ele seja classificado como um autor pré-realista. Esse livro, pessoal, é um livro que tem como personagens centrais Aurélia,
seu marido, Fernando Seixas. E a história, pessoal, é a história da compra de um noivo. Porque Aurélia, depois de ter sido traída por Fernando Seixas, que se mostrou um homem bastante interesseiro, decide criar um plano para comprar esse homem e maltratar. Uma espécie de vingança, tá certo? E aí você diz, professor, mas vingança não é um traço mais próximo do realismo? Exatamente. Por isso que essa obra é classificada como obra de pré-romantismo. Desculpa, pré-realismo, ok? Então ela coloca em prática o seu plano maltratando Fernando Seixas, que começa a se sentir mal com isso. Humilhado, ele diz, vou sair dessa enrascada. E aí decide também limpar sua imagem. Aí, ao final, pessoal, ele devolve o dinheiro que foi justamente usado na compra dele e a Aurélia percebe que ele se redimiu. E, ao se redimir, ela desiste da vingança. Perceberam? Os dois personagens mudaram a personalidade ao longo da narrativa. Ele, humilhado, se sentiu envergonhado e devolve o dinheiro para se libertar, porque ele não está mais interessado em dinheiro, ou seja, deixou de ser interesseiro. Já ela esquece a vingança e perdoa ele. E aí então tem um final feliz, que é a típica marca do romantismo. Por isso que essa obra é romântica, porque termina com um final feliz. Há uma redenção dos personagens. Se não tivesse essa redenção, a obra já seria classificada como obra realista. A obra se passa no Rio de Janeiro, no Segundo Império, certo? Corte de Dom Pedro II, e é uma obra romântica classificada como urbana, ok? O outro livro, pessoal, desse período também é do romantismo, tá ligado? Esse livro, indicado como leitura obrigatória no SSA 2, é um dos livros mais famosos do romantismo e bem diferente. Por que diferente? Porque ele é especial, ele também é pré-realista. O nome dele é Memórias de um Sargento de Milícia. O segundo livro que nós iremos comentar é um livro todo especial para o romantismo, chamado Memórias de um Sargento de Milícias. Por quê? Porque também é uma obra de transição, uma obra cheia de peculiaridades, uma obra toda diferente. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, está inserido no romantismo, mas é bem diferente das outras obras românticas. Ele é um livro urbano que, ao invés de se passar na corte de Dom Pedro II, ele volta ao passado, no período colonial. Isso não era comum para as obras urbanas. As obras urbanas eram obras que tratavam de questões relacionadas ao presente. E o presente daquela época era a corte de Dom Pedro II. Mas ele não. Ele voltou ao período joanino, na corte de Dom João VI. E ao invés de focalizar o luxo, que era comum nas histórias românticas, ele focalizou as periferias. E ao invés de colocar um grande herói como personagem central, ele contou a história do Leonardinho. E sabe quem era Leonardinho? Um pícaro, considerado o primeiro pícaro da literatura nacional. E o que é um pícaro? É um personagem perpassado de ridículo, ou seja, um anti-herói. Ao invés de termos aí um herói, nós temos um herói às avessas, um cara que não tem qualidade de herói. O Leonardinho, pessoal, ele era preguiçoso, ele era infiel, ele era irresponsável, e essas não são as qualidades típicas de um herói do romantismo, tá certo? Então essa obra destoa das outras obras românticas por focalizar a periferia carioca, por voltar ao passado do período joanino, por ter um personagem central que não é nitidamente um herói, ou seja, é um anti-herói. Isso aí é Memórias de um Sargento de Milícias, obra de Manuel Antônio de Almeida, classificada como romântica, porém de tendência pré-realista, narrada em terceira pessoa. É a história de um sargento de milícias. Quem é esse sargento de milícias? O próprio Leonardinho. Então são as memórias, as lembranças, desde o seu nascimento até suas peripécias no Rio de Janeiro, quando ele era sargento de milícias, ok? O outro livro é um livro naturalista, um livro especial para a literatura brasileira, porque é a maior obra naturalista do Brasil, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Quais são as marcas do naturalismo? Aquilo que você não pode esquecer de maneira alguma. Determinismo, que é aquela teoria científica que diz que o homem é produto do meio. Animalismo, que são os personagens comparados a animais. Isso é muito comum em obras naturalistas. Os autores naturalistas gostavam de temas amorais, de temas chocantes, porque eles eram muito críticos da sociedade. Gostavam também de ambientes coletivos, tipo um cortiço, que é uma moradia coletiva, entendeu? Essas moradias coletivas eram usadas para mostrar justamente como essa coletividade interfere na ação do indivíduo. São livros muito chocantes, muito críticos. As principais críticas são relacionadas à igreja
e a burguesia. São livros antiburgueses, de forte influência socialista. Por quê? Porque o final do século XIX é marcado, pessoal, pelo lançamento de inúmeras teorias científicas que aproximam o homem da ciência. Essas teorias são positivismo, evolucionismo, marxismo, a psicanálise. Então, os autores que viveram esse final do século XIX receberão essas influências da ciência e vão colocar em prática essas ideias em seus livros, como é o caso de Aloysio Azevedo com a obra O Cortiço. O Cortiço é uma obra que transcorre no Rio de Janeiro, no finalzinho do século XIX, e fala primordialmente sobre o crescimento desordenado do Rio de Janeiro. Final do século XIX tem um grande surto migratório, certo? Europeu para o Brasil. Ocorre a abolição da escravidão de maneira mal conduzida e vira uma bagunça a sociedade carioca. Então, o que é que o autor vai fazer? O autor vai mostrar esse Rio de Janeiro da moradia coletiva, do crescimento das periferias, da marginalização, tá certo? Essa obra é a história do próprio Cortiço, que pertencia ao João Romão, um português ganancioso e interesseiro que explorava as famílias que viviam ali. Professor, qual o principal personagem do livro Cortiço? Na verdade, pessoal, as obras naturalistas não se apegam a um personagem isolado. Eles gostam do meio. Então a gente pode dizer que o principal personagem do Cortiço é o próprio Cortiço. E o que é o Cortiço? Uma moradia coletiva, um ambiente coletivo. Então são inúmeros personagens lembrados nessa obra. Eu vou lembrar aqui para vocês os nomes dos mais importantes. João Romão, Bertoleza, Jerônimo, Rita Baiana, Pombinha, são os mais lembrados, são os que são mais citados em questões de vestibulares, tá certo? A história do Cortiço é a história do próprio Cortiço, toda a sua evolução com justamente a evolução gananciosa e interesseira do mau caráter, dono do Cortiço, João Romão. História narrada em terceira pessoa, se passa no Rio de Janeiro, na periferia carioca, certo? Na época de Dom Pedro II, às vésperas de nosso processo de abolição e república, ok? Livro muito crítico, uma obra de tese com o objetivo de criticar a sociedade carioca do final do século XIX. Seus principais temas são marginalização, desemprego, falta de moradia, que são temas comuns à sociedade atual, beleza? Para fechar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, primeiro livro do realismo, considerado uma obra icônica, por quê? Porque é toda diferente, é uma obra inovadora, abriu o realismo no Brasil em 1881 e tem como narrador um defunto autor. Como assim? Machado de Assis ironizando, Machado de Assis mais uma vez inovando, ao invés de colocar um narrador vivo, ele disse: eu vou matar esse filho da peste. Sabe o que ele fez? Ele matou o narrador, portanto a obra começa pelo fim. Começa a partir da morte de Brás Cubas, e Brás Cubas, agora morto, vai contar a história de sua vida. Muita gente diz: professor, me diga uma coisa, eu não entendo por que o Brás Cubas teve que morrer para contar a história de sua vida. Machado de Assis é um autor realista, que queria expor a sociedade do jeito que a sociedade é. Então ele pensou: se eu colocar um narrador vivo, ele vai ficar cheio de mais, né? Ele vai ficar todo preocupadinho em falar a verdade com relação às pessoas. Então o que é que eu faço? Eu mato ele. Matando ele, ele está livre, pessoal. Ele não deve nada a ninguém. Então ele vai falar exatamente o que ele pensa, o que ele acha, o que ele fez, de tudo que ocorreu em sua vida. Então ele vai ser um cara sincero, tá ligado? Aquele cara sincero mesmo, falando tudo de todo mundo. Falando de maneira irônica, criticando, sendo sarcástico, sendo interesseiro, ganancioso, falou tudo o que aconteceu em sua vida, beleza? Então, a história é a história do próprio Brás Cubas, são as memórias póstumas do Brás Cubas, ou seja, as memórias depois da morte do personagem Brás Cubas, que é o personagem central desse livro. Esse livro é narrado em primeira pessoa, o narrador personagem é o próprio Brás Cubas, se passa no Rio de Janeiro, do período do Segundo Império, uma obra bastante pessimista que carrega algumas qualidades típicas do Machado de Assis, como a metalinguagem, que é falar sobre o próprio livro, dentro do livro. O autor explica logo no começo do livro por que está escrevendo o livro de trás para frente, retrospectiva. Isso é uma marca típica do autor. O autor é muito sarcasta, viu? Então por isso que esse livro tem doses de humor, mas é um humor bem pessimista, muitas vezes até humor negro, tá certo? Expondo o personagem a partir do seu íntimo, que é o que chamamos de análise psicológica dos personagens, e com um português impecável, português correto, ok? A obra, ela se baseia principalmente na ideia de um triângulo amoroso, porque a traição é uma marca típica das obras de Machado de Assis. Machado de Assis escreveu a trilogia machadiana, que é composta por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.
Nos 3 livros ele trata de traição. Nos 3 livros ele coloca triângulos amorosos, tá certo? Esta obra é considerada uma das mais pessimistas obras do autor, porque ele começa o livro dedicando a sua obra ao primeiro verme que roer a sua carne. Ou seja, o narrador ele é bem pessimista, ok? Então, pessimismo, metalinguagem, ironia, linguagem culta, análise psicológica dos personagens são as marcas desse livro, que é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, faz parte do realismo nacional e é o último livro que nós comentamos aqui hoje, tá certo? Fica ligado, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, O Cortiço de Aloysio Azevedo, Senhora de José de Alencar e a Antologia Poética do Romantismo de Castro Alves, ok? Sabe disso? Detona na prova. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, com esses comentários das obras que são indicadas como leitura obrigatória no SSA 2 da provinha da UPE. Se gostou, se te ajudou, ajuda o professor. Curte aqui, compartilha em tuas redes sociais para poder deixar o professor famoso e milionário, que eu nunca ganhei nada nesse canal. Beleza? Só amizades e carinho e afeto. Tchau!